Olá pessoal, a gente vai começar agora uma série de micro tutoriais, tá? Bem dirigidos e bem focados assim para as funções, tá? A gente vai começar falando agora de funções de texto. Vai facilitar depois para vocês na hora de pesquisar isso, tá? Ou de assistir, em vez de assistir uma aula inteira com vários itens, com várias funções, vocês vão poder achar num único vídeo, né? Uma ou mais funções, tá, específicas, tá ok? Então essa primeira aula de funções aqui que a gente vai ver, eu vou mostrar duas funções para vocês, tá? A primeira é, é uma função chamada numCharacter, tá? E a segunda é uma função chamada arrumar. Ambas são funções de texto, tá? Elas trabalham só com, elas são dedicadas, né, a trabalhar com manipulação de textos, tá, ok? O que que essa primeira função faz? Essa primeira função aqui, que é a função numCharacter, ela conta o número de caracteres que tem aqui, por exemplo, aqui ou em qualquer parte, né, que eu indicar a sintaxe da função e onde ela está a gente já vai ver, tá? E a segunda função, ela retira espaços em branco, tá? Por exemplo, se a gente perceber aqui, ó, esse primeiro item aqui da lista de endereço de e-mail, ele tem uma quantidade maior de caracteres aqui, ó, por exemplo, ó. Se você de repente importar de um outro banco de dados e tal, que tem um espaço em branco, né, vai vir esse espaço junto, tá? Isso vai ficar tomando espaço no banco de dados de vocês, no espaço do Excel. Isso faz com que cresça a planilha, isso faz com que pese mais essa planilha. O que a gente vai fazer é justamente isso. Tá? Em alguns casos, quando tem números, se tiver espaço, ele interpreta como texto, logo ele não faz cálculo. Tá ok? Então vamos ver aqui a primeira função num caractere, tá? A sintaxe dela é bem simples, tá? Num ponto caract, abre espaço, tá? Ou a gente pode vir direto aqui, ó, tá? Aqui em funções de texto, tá? E aqui, ó, digito N aqui que ele já vai, ó, num caractere, tá? E tá aqui, ó, retorna o número de caracteres em uma sequência de caracteres de texto. Você dá um OK aqui. O que que ele pede? O argumento da função. Ele só pede um argumento, ou seja, ele só pede qual é o texto. Aí a gente vai indicar que é esse texto aqui, ok? E vamos dar um OK. Perfeito. Olha aqui, ó, ele contou 49 caracteres. Eu vou contar aqui rapidamente: 5, 6, 11, 16, 11, 16, 21, 22, 24 e por aí vai, ó. Ele tem mais um monte aqui ainda, ó, tá? Que é tudo caractere em branco, tá, gente? Então ele está dando 49 caracteres aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai arrastar essa fórmula até embaixo, tá ok? E pronto, a gente tem aqui todos os espaços, né? Toda a quantidade de caracteres que ela está dando de cada célula. Bom, detalhe, eu não quero esse espaço inteiro, eu quero o espaço correto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou usar a função arrumar. Então a função arrumar é muito simples também, tá? Eu preciso somente saber qual é o texto que eu preciso arrumar, tá? Que eu preciso retirar os espaços em branco. Então eu digo arrumar, tá? E ela só me pede o texto como argumento, tá aqui, ó. Selecionei o texto, fechei parênteses, pronto. Já colocamos aqui, ó, tá? Bom, gente, percebam o seguinte, que o espaço aqui, ó, mesmo ajustando, tá? Diretamente na célula já diminuiu, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui e vai fazer o mesmo num caractere, tá? Igual, num ponto caract, abro aqui, seleciono, dou um enter. Opa, perdão, seleciono essa aqui, né? E dou um enter. Percebam o seguinte, ó, de 49 na primeira caiu para 26, 27, 24, 27, 27, 28, 27, 26, 25. Ou seja, reduziu absurdamente, né? Se a gente fizer um cálculo rapidamente aqui, ó, vai ver que reduziu bastante, tá? O número de caracteres correspondentes. 23 caracteres nesse caso aqui, ó, no primeiro, tá? Então a diferença é bem significativa, tá, gente? Procurem utilizar essa ferramenta, essas funções, principalmente para texto, né, para vocês trabalharem. Eventualmente vocês podem trabalhar quando importarem números e tentarem fazer cálculos, tá? Esses cálculos não vão acontecer se tiverem espaço. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é trabalhar
com arrumar, por exemplo, aqui para ver. Ou se querem ver se tem mais caracteres, se é uma lista muito grande, é só fazer essa função e arrastar ela até embaixo. Tá ok, pessoal? Fica aí a dica então. Até daqui a pouco.